E aí, pessoal, como é que vocês estão? Boa noite, paz de Cristo a todos. É sempre bom a gente fazer uma reflexão assim, ó. A gente está aqui, né? Aí, beleza, a gente vem aqui, Deus nos concedeu aqui um espaço para a gente se reunir para adorar a Deus. Isso é bom demais, né, não, irmãos? É bom, não é? Para a gente adorar a Deus, louvar o nome do Senhor. A gente se juntar aqui com só coração, adorar a Deus. Isso é bom demais. É bom demais. E aí, quando a gente vem para cá, é uma das formas da gente se expressar como igreja, concordam? Como igreja. Mas é sempre bom a gente se perguntar, vem cá, e o que é mesmo a igreja? Será que é o prédio aqui que a gente reúne, pessoal? Hã? É isso que é a igreja? Não. A igreja é a gente. Aqui é o prédio, é o local das nossas reuniões, dos nossos cultos. Entre outras cositas mais que acontecem aqui, né? Mas a gente entende que igreja somos nós. Eu, você, cada uma pedra viva. Então, essa pessoa que está aí perto de você é uma pedra viva. Fala aí, você é minha pedra. E aí, minha pedra, viva, né? Viva. Por que viva? Porque a gente se move. Quando a gente vem, se reúne aqui, a gente constrói um edifício espiritual de adoração. E cada um, irmãos, é importante. Cada um é importante. Eu falo de você que já se entende enquanto parte daqui dessa congregação, cada um de vocês é importante, até você que ficou em casa hoje, poderia ter vindo, mas não veio, perdeu a oportunidade de estar junto, de dar um abraço, de estar em comunhão. Então, quando a gente vem para cá como pedras vivas, tem algumas coisas, irmãos, que são apropriadas. E tem outras que não são tão apropriadas. A gente não deve enxergar, por exemplo, esse momento como um momento onde a gente vem consumir uma coisa. Uma apresentação, um show. Não é isso aqui não se trata disso. Cada um de nós, na verdade, vem entregar algo. Vem apresentar o seu culto para Deus também, junto com os demais. Então, essa relação, muitas vezes, consumista que a gente tem com a igreja, ela não é boa, não é legal. Ela cria disfunções na vida espiritual da gente. E uma das razões da gente caminhar como igreja aqui no Aprisco, a gente sempre tenta manter as coisas, a caminhada, o mais próximo possível que a gente vê da palavra, e de forma que seja sadio para a vida das pessoas. Hoje, existem muitas práticas espirituais, não só não cristãs e não evangélicas, mas até mesmo evangélicas, e que às vezes destoam em muito, irmãos, daquilo que a palavra expressa. Mas eu quero desafiar você, meu irmão, minha irmã, que está aqui, que congrega nessa igreja, e até você que está aqui, talvez até visitando hoje, a que você amadureça e procure pela palavra amadurecer essa relação que a gente precisa ter aqui. Então a gente vem para adorar, amém ou não? Mas não só isso. A gente aqui, quando vem também, a gente tem comunhão. Então, ter comunhão é importante. Rever os irmãos. Um olhar para o outro e falar assim, poxa, a gente se viu. A gente fortaleceu um pouco. Basta só, às vezes, olhar e dar um abraço. Já fortalece a fé um do outro. Fortalece ou não? Aí você olha e fala assim, poxa, eu senti falta de irmão fulano, de irmã, dá uma ligada essa semana, tal, domingo eu quero te ver lá, vamos estar junto. É importante a gente fortalecer, porque esses momentos, claro que a comunhão não se resume só aqui, mas aqui é um provocador, aqui é aquele link, vamos dizer assim, continuado, que faz com que a gente venha e
se amasse um com o outro, no bom sentido, né, pessoal? Se amasse um com o outro e se torne um. Isso aqui é bom. Então, já falei de adoração, falei de que mais? Comunhão, e tem uma outra, quando a gente fala de adoração, a gente fala de tudo aquilo que não é adoração, não estou falando só de música, mas dessa iniciativa de você se voltar para o espiritual, para Deus, se conectar. Então envolve oração, envolve adoração, né? Envolve o teu culto para Deus. A comunhão envolve isso aqui, ó, que é mais horizontal. E o terceiro ponto é que quando a gente se reúne também aqui, a gente se reúne para aprender mais de Deus e da palavra de Deus. Essas três coisas são importantes nisso aqui. Às vezes, eu entendo que às vezes você está demandando por uma dessas coisas mais num dia de culto como esse. E a gente tenta, ao máximo que pode, criar dentro desse momento de culto essas três atmosferas ou possibilidades. Mas nem sempre é possível atender totalmente isso. Às vezes você fala assim, poxa, hoje eu só queria chegar na igreja e só adorar, só ficar só no louvor e na oração. Você não está impedido de fazer isso. Aonde você estiver no seu cantinho, você pode dobrar o seu joelho, ninguém vai te incomodar. Dobra o seu joelho, adora, ora, fala com Deus aí. Às vezes você fala assim, poxa, hoje eu vim para adorar, mas, vamos dizer, como foi de manhã, teve uma roda de conversa, uma palestra aqui sobre pais e filhos e uma criação responsável, que Jesus é digno dos nossos filhos. Poxa. Mas entenda que a gente está, como igreja, tentando nutrir a igreja de várias coisas que a gente entende que são saudáveis para a vida. E não somente para aquilo que seja, às vezes, o mais palatável num determinado momento. Então, ter um coração maduro e desfrutar desses três pontos, enquanto a gente está aqui, é muito importante. E também fazer com que isso aqui não seja tudo. A tua adoração, ela não pode se resumir a isso aqui. A tua comunhão não pode se resumir a isso aqui. E nem o teu aprendizado pode se resumir a isso aqui. Aí vem um culto como esse e converge na hora que chega a hora do pastor ou de algum irmão vir trazer a palavra. A gente também está adorando, a gente também está em comunhão, mas é como se o foco voltasse um pouquinho para o lado de quê? Do aprendizado. O que é que Deus tem para nos ensinar hoje através da sua palavra? Todos esses três elementos que eu falei são importantes. Cada um na sua dimensão. Aí por isso que a gente criou esse bloco aqui, esses 5 minutinhos, por exemplo. É para tentar dar gerar um espaço de comunhão, de você levantar um pouquinho da sua cadeira, dar um abraço no teu irmão, cumprimentar, ver quem está aí na igreja, quem está visitando, de repente alguém que você conhece. Rever os irmãos, dar um abraço, é muito importante. Assim como é importante, na hora que toca o sininho, a gente, vem. Final do culto? Poxa, final do culto é massa também. Você pode ficar um pouquinho, pode conversar. Vira e mexe tem cantina, como hoje tem uma cantina aí do pessoal do MAAP. Parece que fizeram, acho que é o quê? Hambúrguer, né? Hoje todo mundo tem card, né, velho? Todo mundo tem card aqui nessa igreja. Legal. Então, aí, final do culto, é mais uma oportunidade que tem mais uma comunhãozinha e tal. Então, vamos aprender isso. E não ter um sentimento consumista. Porque quem é que consome o culto, gente? O Senhor. É como se a gente soltasse um aroma e ele fizesse o quê? Ele aspirasse, ele cheirasse, ele pegasse a nossa adoração, o nosso louvor. Estão entendendo isso? E aí hoje, a palavra que eu vou trazer para nós hoje aqui, ela tem a ver com a maneira como
a gente lida com a vida? Quantos aqui acreditam que a sua vida pertence a Deus? Dá um glória aí. Amém. E ela pertence a Deus, eu acredito que porque você acredita que quem te deu essa vida foi quem? Sim ou não? Pronto. Ele nos deu a vida. Ele nos deu a nossa vida. Se a gente está de pé, respirando, se a gente está aqui agora, é porque Deus nos deu essa oportunidade. E quantos creem aqui e acham que viver é uma bênção? Dá também um glória a Deus. Amém. Só que às vezes na nossa trajetória a gente pode se perder. E esse é o sermão de hoje. Essa é a chamada de atenção que Deus quer para nós hoje. Então o título da nossa mensagem é essa daqui, ó. É esse aqui. Quando a bênção vira ídolo. Fala aí. Quando a bênção vira ídolo. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Lucas, capítulo 12. Esse é o primeiro texto que nós vamos ler. Lucas 12, a partir do versículo 13. Quantos aqui amam a palavra de Deus? Eu vi alguém dizendo que se numa igreja, pelo menos mais de 50% da igreja não amar a palavra e não ler a Bíblia, a igreja não está bem, não. Quem está lendo a Bíblia aí, levanta a mão só para eu ver como é. Graças a Deus, tem um monte de gente, viu? Aleluia. Glória a Deus. Você vai entender o que eu estou querendo dizer daqui a pouco. Abrirei Lucas 12, a partir do versículo 13. Acharam? Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Ô mestre, falou para Jesus, viu? Mestre, manda meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem foi que me constituiu juiz ou partidor entre vocês? Então lhes recomendou: olha, tem cuidado. E guardai-vos de todo e qualquer o quê? Avareza. Porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: o que é que eu farei? Eu não tenho mais onde colocar os meus frutos. Já sei. Eu vou destruir os meus celeiros, vou construir outros celeiros maiores ainda e recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então eu vou dizer para a minha alma: olha, alma, tu tens muito depósito, muitos bens para muitos anos. Então, alma, descansa, come, bebe, se alegre, regala-te. Mas Deus lhe disse: o que, gente? Louco ou insensato? Esta mesma noite te pedirão a tua alma. E aí? O que tu tens preparado vai ficar para quem? Assim, é o que entesoura para si mesmo e não é rico em relação a Deus. Olha, irmãos, se Deus nos deu a vida e a vida é uma bênção, a única maneira de viver é vivendo de forma que essa vida volte para quem? Vocês concordam com isso? Todo mundo concorda? Pelo que eu vejo das Escrituras, é isso. Aí o cara, a vida está acontecendo e o cara está o quê? Prosperando.
Prosperando. Quem é que prospera, gente? Hã? Quem que prospera o homem? Deus. Deus é que dá ao homem essa habilidade. A gente vai ler um texto sobre isso. Aí o cara chega em determinado momento, ele diz assim, estou bem abastado. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ampliar ainda mais os meus celeiros, para guardar ainda mais. E depois vou dizer para minha alma assim, agora pronto, você já tem uma segurança. Agora você pode descansar, porque você tem uma segurança. Que segurança? A segurança terrena dos bens. Mas eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, será que isso é possível de trazer segurança para nós? Se alguém chega para você e diz, ei, louco, louca, insensato, hoje te pedirão tua alma. O que é que você pode fazer diante disso? Ou seja, a gente tem que tomar cuidado na nossa vida para que a gente não deixe que no caminho, vivendo as coisas que Deus nos dê, a gente não tenha o devido reconhecimento que Deus quer de nós. Você já entregou sua vida a Deus? Você já entregou seus caminhos no Senhor, ao Senhor? Você está firme aos pés do Senhor? Alex, eu já entreguei minha vida ao Senhor uma vez, mas eu ando distante. Mas será que é essa então a vida que você está devolvendo para Deus agora? Ou será que precisa tomar uma postura? Quantas vezes eu, e você também eu acredito, já passamos por isso. De olhar para nós mesmos e falar assim, eu estou vivendo minha vida, estou pagando minhas contas, estou até podendo, aqui quando eu posso curtir uma coisinha, outra. Mas estamos fazendo da nossa vida aquilo que Deus espera que a nossa vida seja? Ou será que a gente está igual a esse homem, só vendo maneiras de avançar de forma terrena, entesourando para nós coisas terrenas, sem entender que tudo que nós vivemos e somos precisa ser imediatamente o quê? Como oferta para Deus. Tiago capítulo 1, abra agora por favor, Tiago capítulo 1, versos 16 e 18. A Bíblia diz que Deus, Ele é a fonte de todas as dádivas. Daqui a pouco a gente vai ter uma apresentação de uma criança chamada Rael aqui. Os pais vieram trazer junto com a família, pois eu acho que eles pensam assim, Rael é uma dádiva, é um presente. Sim ou não? De quem? De Deus. De Deus. Quantos pais temos aqui? Levanta a mão. Mesmo que esteja gerando ainda, não tenha vergonha. E você que nem sabe ainda que está grávida, fica aí. Só vai saber essa semana. Declare, meus filhos são dádiva de Deus. Repita mais uma vez. Seu marido, sua esposa. Olha o que diz a palavra do Senhor. Meus amados irmãos, não se enganem. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de onde? Do alto, e descem do Pai das luzes, que não muda como as sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Então diga assim, eu sei que Deus é que me dá todas as dádivas. Você reconhece isso? Agora eu te pergunto mais uma vez, será que reconhecer isso é somente abrir sua boca e falar eu reconheço? É parte de. Mas será que se resume a isso? Não. É como se você dissesse assim, olha, eu não teria vida nenhuma, Deus me deu o quê? A vida, então eu vou pegar essa vida e vou fazer o quê?
vou dar de volta para Ele. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, para Ele. Porque senão, como mostra a foto, grana, conquistas, diplomas, família. Tem gente que foi abençoado com uma família e hoje a família se tornou um ídolo na vida da pessoa. Tem gente que Deus abençoou com uma carreira e a carreira se tornou um ídolo na vida da pessoa. Tem gente que Deus deu um relacionamento, andava encalhada, não saía para lugar nenhum. Aí estava quebrantada. Orava, chorava, pedia a Deus misericórdia. Aí Deus fala, eu vou ter misericórdia. Tome aí. Aí quando entra num relacionamento, a relação se torna um ídolo na vida da pessoa. Oh Deus, me abençoa, me prospera no meu negócio, não sei o quê, porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, não sei o quê, papapá. Aí Deus uma hora abre uma porta, prospera. Aí a pessoa faz, sabe o quê? Olha e fala assim, rapaz, não vou dar um dízimo desse não. A igreja, não, eu vou dar um dízimo de 10 mil? Não tenho como. Alguém quer dar um dízimo de 10 mil aí, irmãos? Lindo, teu discípulo aí, pega aí, viu? Então assim, então você vai, se você não for fiel no seu dízimo da agora, você não vai ser nesse outro. Se você não tem um coração que entrega tudo para Deus agora, você não vai ter lá na frente. A grande verdade é essa, irmãos. E não é isso que Deus espera de nós, sabe por quê? Porque o que é dízimo, o que é dinheiro, não é nada, irmãos. O nosso verdadeiro tesouro é quem? Cristo. Todas essas coisas, por melhores que tragam aqui favorecimentos, tudo isso passa, irmãos. Tudo isso passa e a nossa vida não pode estar edificada, nem fundamentada sobre essas coisas. Alex, a uns deu riqueza, a outros deu inteligência. Eu sou a parte da inteligência. Amém, meu irmão, Deus abençoe. Mas cuidado, porque a inteligência também traz vaidade. É também um tipo de ídolo que pode se tornar na vida da pessoa. Mas às vezes não é nem tanto inteligência, mas às vezes é uma capacidade específica em alguma coisa, um talento que você tem, algo que só você, que você consegue desenrolar muito bem. Cuidado para que isso não se torne o quê? Um ídolo dentro da sua vida. Porque quem foi que te deu tua inteligência? Quem foi que te deu tua capacidade? Quem foi que abriu a oportunidade para você? Fala para mim bem alto. Pois é. Então agora, já que Ele te deu, você precisa fazer o quê? Entregar tudo de volta para Ele. Essa semana, quem está aqui nessa igreja fazendo a leitura anual da Bíblia, levanta a mão, dá um glória. Essa semana a gente passou, por exemplo, em Deuteronômio, agora, rapidinho, capítulo 8. Eu quero que você abra aí, só para a gente ler um trechinho, para vocês verem. Vamos ler o capítulo 8 aí. Vamos começando, a gente vai ler ele aqui rapidinho. Só um momento. Deuteronômio 8, a partir do versículo 1. Gente, deixa eu explicar para vocês qual é o contexto disso aqui. Esse texto, ele foi escrito depois que o povo tinha saído de onde? Do Egito. O povo tinha vivido escravo no Egito e Deus, veja só, eles eram o quê? Escravos. Deus agora está tirando eles de onde? Do Egito, e está colocando eles aonde? Na terra prometida. Vamos dizer, o lugar da dádiva, da bênção. Aí presta atenção no que é que diz esse texto. Vamos juntos. Tenham cuidado de quê? De obedecer a cada mandamento que hoje eu ordeno a vocês, para que vocês vivam. Multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos, para humilhá-los e pôr vocês à prova, a fim de conhecer as suas intenções. Se iriam obedecer aos seus mandamentos
ou não? Ah, por que Deus permite que passemos por provações? Por que Deus permite a gente passar, às vezes, apertos e necessidades? Por que Deus permite a um servo, uma serva do Senhor, para que sejamos o quê? Provados. Olha lá, Ele humilhou vocês e os deixou passar fome, e depois sustentou vocês com o quê? Com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, ou seja, a provisão sobrenatural, para provar para vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, nem os seus pés se incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, no seu coração, que como um homem disciplina o seu filho, assim o Senhor, seu Deus, disciplina vocês. Obedeçam os mandamentos do Senhor, seu Deus, temendo e andando nos seus caminhos. Pois o Senhor, o seu Deus, os está levando aonde? A uma boa terra, ou seja, a dádiva, a bênção, cheia de riachos, de tanques de água e de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, de videiras, figueiras, romãzeiras, azeite de oliva e mel, terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e vocês poderão extrair o cobre das colinas. Depois que vocês tiverem comido, olha só, até ficarem satisfeitos, louvem ao Senhor seu Deus pela boa terra que Ele deu a vocês. Olha, Deus vai te dar as bênçãos. Quando você vê as bênçãos, não esquece de Deus. Não vai viver como se Deus não existisse. Louvem a Deus. Tenham cuidado de não o quê, gente? Esquecer do Senhor. Ô, gente, eu pergunto para vocês, como é que a pessoa esquece do Senhor? É quando ela diz assim, eu esqueci de Deus. Não. Do mesmo jeito que lembrar-se do Senhor, ou ofertar a sua vida, não é só de boca o esquecer é pelas atitudes que a pessoa toma na vida, concordam comigo ou não? A maneira como a pessoa vive. A Bíblia diz que Jesus curou em uma certa feita 10 leprosos. 10 leprosos de uma vez. E aí? Quem voltou, Liu? Quem voltou? Só um. Só um voltou. Para quê? E sabe como foi que ele agradeceu? É dizendo assim, eu não tinha era nada. Eu não tinha mais vida, era nenhuma. Meu fim era ficar aqui, marginal da sociedade, do lado de fora da cidade, até cair cada pedaço do meu corpo e eu finalmente partir daqui. E você me deu vida. Então, a vida que você me deu, eu estou te dando. Quantos estão entendendo a palavra do Senhor? Do Senhor vem todas as coisas, irmãos. Dele, por Ele, para Ele. Dele vem todas as coisas. Olha só. Vamos continuar. Depois eu falo aqui o que eu ia falar. Olha. De não esquecer do Senhor, seu Deus, fazendo como? Deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças e aos seus estatutos que hoje ordeno a vocês. Não aconteça que, depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, que o seu coração fique o quê? Orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e terrível deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês, e os sustentou no deserto com maná que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e pô-los à prova,
para fazer o bem para vocês, aonde? No final. Ah, está passando por luta, estou passando por dor. Espera no Senhor, porque no final vem o bem do Senhor. Se Ele está pondo o teu coração à prova, se Ele está querendo ajustar a tua vida, talvez você olhe para a sua situação e fala, eu não sei o que foi que aconteceu na minha vida, deu uma reviravolta, deu um revés. Deus está trabalhando com você, mas saiba que Ele tem o melhor preparado no final. Ele sabe o plano que tem a seu respeito, quebranta o teu coração, retoma o teu amor para com Deus, retoma a tua devoção para com Deus. Não digam, pois, no coração, olha só, foi a minha capacidade e a força das minhas mãos que ajuntaram para mim toda essa riqueza. É assim? Não, por quê? Porque quem dá, antes, lembrem-se, do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme até hoje se vê. Se vocês esquecerem do Senhor, seu Deus, e aí qual é o problema do esquecimento? Consequentemente, você vai seguir o quê? Outros deuses, ídolos. Ah, mas eu não sigo outro Deus, não. Quem foi que disse? Você pensa que outro Deus é o quê? Só uma estátua? Ou tem que ter um nome de um Deus lá estranho, de alguma religião? Não é isso não. É tudo que você pode colocar como idolatria quando Deus não está em primeiro lugar na sua vida. Quando você não reconhece que Deus é que dá todas as coisas e que te sustenta. Cada ídolo desses são esses deuses aí, volta aí. E seguirem outros deuses, prestando-lhes culto. Ah, Alex, como é que eu presto culto? Eu vou dar um exemplo para vocês. Presta atenção. Deus lhe deu condição, você comprou uma roça, porque hoje em dia todo mundo quer ter uma rocinha, não quer não, pessoal? Ainda mais como o mundo está, né? Qualquer hora dessa, poca tudo aí, eu vou para dentro da roça, crio 2 galinhas, tenho um ovo, crio uma vaca, tenho um leite, planto um negocinho e vou viver. Não tem problema, irmãos. Isso é um projeto de vida, tal. Mas aí o que é que acontece? A pessoa compra uma roça e já não aparece mais para cultuar o Senhor. Entendeu qual é o problema? É o desequilíbrio. Ah, eu comprei uma casa de praia, tem problema? Não. Gosta de despesa, tem uma casa de praia, não tem problema nenhum, problema seu. Mas tudo bem. Não vou questionar isso. Mas daqui a pouco, já não encontra mais a família, não quer mais nem estar junto com a família, só quer ir para o canto lá e tal. Já não vem mais nos cultos da igreja. Nem de domingo de ceia não lembra. Irmãos, lembra do domingo de ceia, primeiro domingo do mês, pelo menos. Começa a viver uma vida somente para o seu próprio quê? Umbigo. Alex, graças a Deus, que eu não tenho nem casa de praia. A única coisa que eu tenho é uma camisa do Flamengo. Cuidado. Não precisa ser nada, irmãos. A gente tem poder de transformar em deuses e fazer cultos. Qualquer coisa, qualquer besteira. Você pode cultuar seu corpo. Você pode cultuar sua forma de se alimentar. Você pode cultuar um marido, uma esposa, filhos, redes sociais, internet, telefone. Tem muita coisa que você pode transformar em ídolo. E o Senhor diz, prestando-lhe cultos e curvando-se diante deles. Quando é que você se curva? Quando você, ao invés de estar fazendo a vontade de Deus, está fazendo aquela ali, está se prostrando diante daquele ídolo. Quantos estão entendendo? Olha só, asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos desse jeito. Isso é mentira? Não. Toda vez que você está com um culto errado na sua vida, aquilo vai causar destruição para você. Existem caminhos que ao homem parecem direitos, mas o fim deles é morte. E hoje o Senhor nos traz uma palavra para mim e para você, para ajustar os nossos corações. Então o Senhor falar para você, sua inteligência vem de quem? Sua força, as oportunidades, a prosperidade, a sua saúde e sua salvação. Deus.
se a gente perde o foco da origem, de onde foi que veio, a gente vai passar a adorar a bênção ao invés de adorar o abençoador. Estão entendendo isso? Se eu esquecer da origem, eu passo a adorar a bênção em vez de adorar o abençoador. Eu preciso o tempo todo me rever, me enxergar e saber como eu vou fazer. Olha o que diz Paulo em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 7. Vem cá, meu irmão, quem é que torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem o que é que você tem que você não tenha recebido? Olha só que pergunta. O próprio apóstolo Paulo, nesse texto que a gente cita aqui, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, um pouquinho antes ele diz assim, ó, quem foi que deu alguma coisa primeiro para Deus, para depois ser recompensado? Ninguém. Nenhum de nós. Então a gente precisa lembrar da origem, irmãos. Tudo vem das mãos de Deus. Eu não posso esquecer disso, para que eu não entre em nenhum buraco. Salvação. Uma pessoa me perguntou: o que é que seria de você se a salvação dependesse de você? Eu falei, seria ruim, eu estaria no inferno. Porque quem fez a salvação por inteiro foi quem? Deus. Ele deu seu Filho unigênito na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele não só fez isso, irmãos, mas ele me deu a graça de poder responder a isso. De ouvindo as mensagens do Evangelho, Deus te deu a graça de você dar sua resposta, a sua resposta. E diante disso, cada um faz suas escolhas. A mensagem é pregada, o Evangelho é anunciado, a salvação é anunciada, mas é para todo aquele que crê. Então creia. Então creia. Você adora a bênção ou você adora o abençoador, meu irmão? Você já agradeceu a Deus? A bênção não, o abençoador, está errado. Uhum. Quantos já agradeceram a Deus pela vida hoje? Você pode dizer obrigado, Deus? Ou você só teve boca essa semana só para reclamar? Sabe por que a gente reclama? Uma das razões principais é porque a gente esquece da origem. E ao esquecer da origem, a gente esquece também da graça. A gente fala assim, ó. Eu acho interessante, você pergunta, e aí fulano, como é que você está? Aí tem umas respostas que são assim, vou dar um exemplo. Uma pessoa fala assim, ó. Estou melhor do que mereço. Eu acho até uma resposta legal. Né? É até assim, embasada, porque na verdade a gente não merece nada. Ou até poderia até dizer que o que a gente merece é o inferno mesmo. Se fosse botar na ponta do lápis. Se Deus fosse botar na ponta do lápis, queria ver quem é que ficava em pé. É ou não é? Mas Ele é gracioso e misericordioso, amoroso e dadivoso, abençoador. E Ele nos amou e nos quis para Ele, mesmo a gente sendo assim. Ele diz assim, venha, eu te amo, a gente vai ajustar essas coisas aí, bora. Quantos Deus estão ajustando a vida aí? Dá uma glória a Deus aí. Quantos veem que a jornada já começou e que tem visto esse crescimento, essa evolução acontecendo dentro de você, por causa do agir do Espírito Santo dentro da tua vida? Dá uma glória aí. E quantos podem dizer que, na verdade, estão usando tudo que tem para poder glorificar a Deus? Será que a gente pode afirmar isso? Será que você está usando o tempo que você tem para glorificar a Deus, a energia que você tem, os talentos, os recursos que você tem? Será que tudo já está entregue aos pés do Senhor para que Ele possa ser glorificado? Então Deus, quando Ele diz assim, olha, o texto que a gente leu diz assim, o que você tem que você não tenha recebido?
Deus faz isso de várias maneiras na nossa vida, faz a gente crescer dentro de um... Nasce como um bebê que, se não for cuidado, morre, não aguenta, não fica vivo. Ele já nos cria numa situação de a gente entender que tudo nos está sendo dado. É ou não é? Mas fecha um parêntese aqui. Vocês lembram o primeiro texto que a gente leu? E o exemplo que Jesus contou, uma parábola? Como é que ele contou a parábola por causa de uma situação. Vocês lembram qual foi a situação? Um cara chegou para Jesus e disse assim, ô Jesus, manda meu irmão o quê? Dividir a herança comigo. E aí Jesus diz assim, quem foi que me constituiu como juiz ou repartidor entre vocês? Por que Jesus está falando isso? Por que Jesus respondeu desse jeito? Porque talvez você esperasse até que Jesus realmente fosse aquilo ali, né? Juiz e repartidor entre eles. Às vezes a gente tem essa expectativa. Aliás, as pessoas têm essa expectativa a respeito da igreja. As pessoas têm essa expectativa a respeito dos pastores, dos sacerdotes. As pessoas têm essa expectativa até mesmo em torno da política. Tem gente que almeja uma política que se torne juíza e repartidora entre ela e todos. Ou de uma igreja, ou de um pastor, ou um líder que possa ser juiz e repartidor da vida dela. Ou seja, ela não quer viver a vida do Espírito, onde ela tem que tomar as devidas atitudes para viver da forma como Deus quer. Quantos estão entendendo a palavra do Senhor? O que é que Jesus está dizendo? Vocês não deveriam nem estar brigando por isso. Não deveria nem estar tendo esse tipo de discórdia. E aí por isso que ele vai falar lá no final, conta aquela parábola toda para dizer assim, cuidado para quem se entesoura muitas coisas aqui, mas não é rico para com quem? Com Deus. O que é rico para com Deus? Eu tenho como enriquecer Deus? Não, irmãos. Mas eu tenho como ser participante das riquezas de Deus, sim ou não? Então, ser rico para com Deus significa ser participante das riquezas de Deus, ou seja, do reino de Deus. É eu permitir que Deus me use como Ele precisa me usar, no meu papel, na minha posição, na minha família, no lugar da sociedade onde eu estou, no lugar do trabalho onde eu estou, no lugar da faculdade onde eu estou. Ser rico para com Deus significa isso. É que eu não deixei as coisas daqui tomarem prioridade na minha vida, mas me permiti ser um instrumento de Deus na terra. Quantos estão entendendo a palavra do Senhor? Quando a gente vê a graça de Deus, fala assim, eu te amei, isso destrói nosso orgulho, irmãos. Destrói. Quando Deus fala assim, eu te amo, Senhor, mas eu te amo. Destrói. Porque a gente vive num mundo muito meritocrático, não é assim? Mas, apesar de existirem esferas da vida humana que têm uma meritocracia, a gente não vai esconder isso, a base da relação com Deus não é meritocrática, é de graça, a nossa relação com Deus. Agora, ela só é de graça, você precisa entender isso. Porque alguém pagou o preço por você. Jesus assumiu sobre si o peso da lei e foi cumpridor da lei toda. E obediente até a morte, morte de cruz. Isso fez com que ele tivesse um nome que está acima de todo nome, para que ao nome dele a gente possa ser salvo. Então, apesar de ser graça para mim, não foi graça para Deus, nem para o Senhor Jesus Cristo. Custou tudo para eles. E porque custou tudo para eles, mesmo eu recebendo de graça, eu vou valorizar. Uma vez eu dei um exemplo aqui, que me deram uma camisa de presente no aniversário aqui da igreja, no meu aniversário, pelos irmãos da igreja. Eu falei, a mesma coisa que eu pegar uma camisa que foi me dada de presente, e eu dizer assim, poxa, eu não fui para o shopping, eu não passei meu cartão, eu não comprei, não paguei nada. Então eu vou rasgar essa camisa. Peraí, mas não custou nada para mim, mas para quem me presenteou o quê? Custou. Custou.
Então hoje simplesmente vou devolver minha vida para Ele, como gratidão, como fruto disso. Não por obrigação, mas por gratidão. E no final das contas você vai ver, não se trata do que você faz, mas do que Ele faz em você. Não é do que você edificou, construiu, mas daquilo que Deus edificou dentro da sua vida. Essa é a verdadeira riqueza. Ser rico para com Deus não significa que não adianta eu acumular coisas, títulos, posses, família, seja lá o que for. Mas não há Deus em mim, não há nada de Deus em mim, do caráter de Cristo em mim, da vida transformada em amor que Deus precisa trazer para a minha vida. Se filhos e família se tornam ídolos, vou fazer uns comparativos aqui que eu juntei. A gente começa a amar mais, porque família é uma coisa muito importante. Para quantos família é importante aí? Levanta a mão. Abaixo de Deus é a coisa mais importante. Sim ou não? Não tenho nenhuma dúvida. Mas você não pode inverter o lugar, não. Pode ser o mais importante que for, mas não troque, não. Porque se trocou, já era. Aí você começa a amar mais o presente que o doador, e aí você vai colocar na família ou nas pessoas da família uma carga ou um peso que ninguém tem como aguentar. Uma coisa que somente Deus pode receber, que é esse lugar de prioridade e de adoração. Aí você vai começar a se tornar alguém que está cobrando um determinado tipo de amor numa frequência que só Deus pode dar naquela frequência ali, meu irmão. Ninguém aqui na terra pode dar. Aí você começa a ficar se sentindo rejeitado, e tudo está ruim, e ninguém consegue te amar direito, e tu está carente o tempo todo. Acorda. Pode ser falta de foco. Pode estar colocando uma idolatria dentro do teu coração. Um relacionamento, é uma namorada, um namorado, um marido, uma esposa, idolatrado. Essa pessoa não vai ter como atender a tua alma. Só Deus tem como atender a sede da nossa alma. Você pode dar um glória a Deus por isso? Ah, mas o sucesso, as conquistas materiais, os bens. Oh, meu irmão, se você tornar isso ídolo, você vai começar a valorar a vida, as pessoas, pelo que elas têm. E isso também vai te levar para um abismo, é um lugar complicado. Não é o que você possui, mas quem te possui. Se você valorizar a vida e as pessoas por questões materiais, você vai ver a vida toda passar diante de você, você não vai conseguir identificar nada. Você fica cego. Porque a verdadeira vida, ela se revela em tudo que Deus coloca a vida dele para poder acontecer. E não está em coisas. Se você valoriza o teu talento, tua capacidade, se isso se torna ídolo, ministério, até pregar a palavra, servir a Deus, se isso se tornar um ídolo, pode acontecer de você estar fazendo as coisas para Deus, e em um determinado momento Deus fala assim, mas nunca mais a gente nem se conversou, né? A gente nunca mais nem se falou. Porque existe um risco de, inclusive, você transformar o teu ministério, o teu dom, o teu talento, até espiritual, em um ídolo, e perder a comunhão com Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Mas eu vou falar um aqui agora para vocês que talvez seja presente na maior parte das vidas. O que acontece na vida de cada um. É quando as dores se tornam ídolos dentro da nossa vida. É quando o teu passado e quem te feriu conseguiu se tornar um ídolo dentro da tua vida. E você não conseguiu ainda virar essa página. Deixa eu dizer, olha para Jesus. Ele é o único tesouro que pode valer a pena de se viver para. As tuas dores não deveriam ter isso. O teu passado não deveria ter isso. O Senhor já deu a vida dele, já transformou a tua vida para te dar uma vida nova. Você não precisa mais. A possibilidade de você recomeçar. Eu fui ferido, fui traído, eu perdi tudo. Eu não sei o quê, eu já me atolei demais. Deus tem poder para te fazer recomeçar.
Eu me estraguei demais, tô ruim. Deus tem poder de transformar a tua história. Você pode dizer não hoje e dizer: a partir de hoje minha vida é diferente. Não viva idolatrando as suas dores, lambendo as suas feridas. Jesus morreu na cruz. Aí sabe o que você tem que fazer? Deixa eu te perguntar. Vou usar uma lógica para poder tentar quebrar barreiras dentro da tua cabeça. Quais foram as piores feridas? As tuas ou as de Cristo? Me diga. Você pode me responder? Quais são as piores feridas, a tua ou as de Cristo? As que Cristo levou no madeiro, na cruz do Calvário. São quais que são piores? Elas são piores em vários sentidos. Mas o principal sentido é que ele não tinha pecado nenhum para estar sofrendo aquilo ali. Principal. Então elas se tornam infinitamente mais duras, terríveis, do que as nossas feridas. E não é só a minha e a sua, é de todos os homens, de todas as partes. Ele levou sobre si. Ele levou sobre si, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Então você precisa receber isso aqui hoje. Você foi sarado pelas pisaduras de Cristo na cruz do Calvário. Então você precisa dizer as tuas dores, a tua depressão, a tua angústia, a tristeza, da traição, da rejeição e de tantas coisas que se passaram. Tem que dizer: olha, feridas, eu sei que vocês existem, mas eu quero que vocês se dobrem agora. Eu quero que vocês se dobrem agora diante das chagas daquele que deu a vida por mim na cruz do Calvário. Eu quero que vocês se dobrem agora diante daquele que mesmo sem pecado deu a vida por mim. Então eu não vou viver mais para o meu passado, nem para as dores e nem para as feridas que se passaram, porque eu tenho a Cristo. Concluindo. Efésios capítulo 2, de 8 a 10. Olha o que diz a palavra do Senhor. Vamos juntos aqui no projetor? Pois pela graça, vocês são, por meio da, e isto não vem, é dom de Deus. E não por obras para que ninguém se glorie. Olha só agora aí, porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para o quê? Para boas obras, as quais Deus preparou previamente, em algumas versões vai dizer, de antemão, para que nós andássemos nelas. Ou seja, se eu estava perdido nos meus delitos e pecados, o Senhor me salvou. Quantos aqui já foram salvos por Jesus? Se eu estava perdido nos meus delitos e pecados e o Senhor me salvou, Ele me salvou para que eu ande agora nas boas obras que Ele mesmo já preparou de antemão. Ou seja, não sou eu que produzo minha vida. Quem produz minha vida é quem? Deus. Ele já fez um caminho para mim. Eu só preciso o quê? Obedecer, ficar ligado e andar naquele caminho que Ele o quê? Preparou. Ele já preparou de antemão. Creia, meu irmão. Não deixa o medo, a ansiedade, as coisas tomarem coisa dentro do seu coração. Somente obedece ao Senhor, porque Ele já tem tudo preparado. Ele preparou de antemão as boas obras para onde você ia andar. Então, quando Deus te abençoa, não é para você ficar tirando onda, estarrar, aparecer, ou criar um esquema competitivo, ficar provocando ciúme, inveja das pessoas. Quando Deus te abençoa, não é para você usar a bênção para controlar as pessoas. Não. Quando Deus te dá as dádivas, é para você viver em amor, edificando a vida das pessoas, servindo as vidas das pessoas, tornando a vida das pessoas melhor pelo derramar de Deus que flui através de você. Quantos estão entendendo? Então, meu irmão, seja agora, amanhã, quem está começando na sua carreira, na sua profissão, quem já está lá na frente, hoje você pode dizer, olha, qualquer pessoa que tiver contato comigo vai receber as bênçãos de Deus que estão sendo derramadas sobre a minha vida.
Quantos entendem isso? Que nós precisamos ser uma bênção e ser canal de bênção na vida de todo mundo que encosta na gente. Aleluia. Então eu quero fazer 2 apelos hoje aqui. Um é para você, meu irmão e minha irmã. O primeiro apelo é que você reflita hoje. E se pergunte: eu já entreguei, eu estou entregando a Deus aquilo que Deus quer de mim? Ou eu estou meia boca? Ou boca nenhuma? Diante do que Deus colocou na minha vida, eu já estou fazendo isso? Ou eu estou retendo ou desviando o foco da minha vida? Eu estou tendo um coração grato a Deus, ou eu estou tendo um coração apenas de murmuração e de reclamação? Se você olha para a tua vida espiritual hoje, e tua vida espiritual há 1, 2 anos atrás, você pode dizer assim: minha vida espiritual está mais fervorosa hoje do que há 2 anos atrás. Se você responder assim, você está indo num caminho legal. Agora, se não, meu irmão, você está indo num caminho de desvio, de afastamento. Se você olha e fala assim: rapaz, ano bom na minha vida foi 2008. Sei lá. Chutei um aqui. Foi 2008. Ô, meu irmão, desperta. Desperta, porque a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando cada dia mais até se tornar dia perfeito. Então a gente tem que galgar isso. O apóstolo Paulo diz: eu não julgo que eu seja perfeito, nem que eu tenha alcançado nada, mas uma coisa eu faço. É que deixando as coisas que ficaram para trás de mim, prossigo para as que estão adiante de mim, para o alvo da minha soberana vocação que está em Cristo Jesus. Então a gente precisa olhar para frente, olhar para Jesus. Você já viveu coisa com Jesus boa? Pois agora Deus tem mais, Deus quer revelar mais da sua glória nesse mundo, através da tua vida. Deus já te abençoou, Ele quer te abençoar mais. E que essa bênção não seja um ídolo, mas se torne bênção também para a vida dos demais. E não diga no teu coração: meu irmão, minha irmã, aqueles anos foram melhores do que esse. A Bíblia diz: nunca diga que os anos passados foram melhores do que esse, porque tais palavras não provêm de sabedoria. E eu tenho um apelo para você que está aqui hoje, e talvez ainda não entregou tua vida a Jesus, não confessou a Jesus como o suficiente Salvador da sua vida, ou ainda que já tenha confessado e está afastado, desviado, desviada. O Senhor te trouxe aqui hoje para te dar também uma oportunidade. Ninguém vive sozinho, você sabe, e a gente não conquista nada sozinho. A gente aprendeu hoje aqui nessa mensagem que toda boa dádiva vem das mãos de quem? De Deus. Quem te deu teu fôlego? Que tu está respirando aí agora, quem foi? Se tu enche o peito e responde, quem foi que te deu? Deus. Quem foi que te sustentou até aqui? Quem foi que trouxe você aqui nessa noite, aqui nesse lugar? Deus. Mas eu quero te dizer, meu querido, minha querida que está aqui, a maior dádiva de Deus não é riqueza, nem tão menos casamento, nem família, nem filhos. Nem mesmo a tua própria vida. A maior dádiva de Deus é Jesus. A maior dádiva de Deus é Jesus. Porque Jesus, Ele é a própria vida. E a vida não somente aqui, mas a vida que se estende para toda a eternidade. E se tem um erro grave
que pode acontecer é Deus estar de um lado querendo te salvar. Já fez o caminho, tem trabalhado em você, não pelas palavras de um homem de conhecimento humano, mas pelas palavras de Deus e pelo agir do Espírito Santo. Ele tem falado ao teu coração. Então o maior erro é Deus estar de um lado querendo te salvar. E você do lado de cá, entendendo que recebe tantas coisas de Deus, mas morrer sem receber a maior dádiva de Deus, que é entregar a sua vida para Jesus Cristo. Eu te digo hoje, Jesus está presente aqui. E Jesus te chama também para Ele. Jesus te diz assim: meu filho, minha filha, se arrependa. Venha, entregue a sua vida. Confesse o meu nome publicamente. Deixe a velha vida para trás. Comece hoje uma nova história. O Senhor te chama hoje. E eu apenas sou um porta-voz dessa mensagem. Eu quero pedir a você que baixe sua cabeça agora. Meu irmão, minha irmã, você que já entregou tua vida a Cristo, eu quero que você ore ao Senhor, conversando com Ele a respeito disso. Como é que está a tua vida? Como é que está a tua entrega ao Senhor? Como é que está a tua dedicação ao Senhor? Como é que está a tua vida?